Vamos lá, hein? Mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez sem uma camisa do Liverpool, sem uma camisa do Liverpool aqui em cima também. Duas peças de Daniel Bryan ou Bryan Danielson, como você preferir. Por quê? Porque eu resolvi vir aqui para contar o porquê. Quantas vezes eu falei porquê em menos de 30 segundos, mas tudo bem, aqui vai mais uma. O porquê eu gosto de luta de mentira. Por que a gente gosta de luta de mentirinha, você se pergunta? Muita gente no Twitter já me perguntou isso. Então, para começar, sei que é um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Eu nunca quis que esse canal fosse só de Liverpool ou só de futebol. Eu pensei para esse canal ser mais ou menos o que eu faço no Twitter, só que falado e com vídeo. Então, tudo que me pintar na cabeça eu vou trazer aqui de conteúdo. E hoje vamos falar um pouquinho sobre WWE, a luta de mentirinha, né? Como alguns chamam. Por que você gosta disso? Se é mentira, se os golpes não acertam. Primeiro que os golpes acertam sim, tá? Alguns não, claro. Mas grande parte dos golpes são reais, são aplicados, só que tanto quem aplica quanto quem recebe treinou a vida inteira para isso, né? Então, o que é o entretenimento esportivo, né? Ele é basicamente como se fosse um filme da Marvel, podemos dizer assim, uma novela das 8, onde você não sabe o resultado, mas tem um cara bom, tem o cara mal, tem o cara que é mais ou menos, cada um tem seu personagem ali fora do ringue, dentro do ringue também, até a maneira como a pessoa aplica os golpes, o moveset que a gente chama, que é o cartel de golpes dessa pessoa. Ele, quando muito bem escrito, né, quando o personagem é muito bem feito, o próprio cartel de golpes ele conta também um pouco da história desse personagem. E aí você me pergunta, tá, mas os resultados são pré-determinados. Sim, isso sim, os resultados são pré-determinados, mas o público não sabe. É como se fosse um jogo de videogame. Um jogo de videogame single player, pegar aqui um The Last of Us 2, né, porque eu vi muita gente falando sempre que eu posto alguma coisa mais emocionado com a WWE e tal, mas você tá emocionado por causa de um roteiro? Sim, da mesma forma que você fica emocionado quando o protagonista do seu jogo de videogame morre, quando o protagonista vence o vilão de maneira inacreditável na sua série favorita. É a mesma coisa, a gente não sabe, apesar do resultado ser pré-determinado, a gente não sabe qual é o resultado. Então funciona muito como uma HQ, como um filme da Marvel, né? Muita gente que fala isso, mas você achou legal que o John Cena ganhou só porque alguém escreveu para ele ganhar? Pô, quando o Homem de Ferro estalou o dedo no cinema foi do caralho também. E aí, todo mundo sabe que o Thanos não existe, tá? Nem o Homem de Ferro. Foi alguém que escreveu tudo para ele ganhar do Thanos no final, daquela maneira fodástica. Mas falando da luta em si, a luta em si, 98% do que acontece na luta é improvisado na hora pelos lutadores. Então você consegue até ver vídeos de lutadores que dão as famosas calls, né? Quem está familiarizado com videogame também consegue... É o mesmo termo, a call. Quando você dá uma chamada para o seu amigo no jogo de videogame, o cara tá plantando B lá. Os lutadores fazem isso, só que da maneira mais sutil possível. Alguns não, como o John Cena. Então você tem alguns compilados aí na internet de caos do John Cena. Do John Cena falando, e claramente dá pra ver, dele falando pro adversário dar um chute nele, dar um soco nele, ou, vamos fazer aquele golpe ali. Mas tudo isso, claro, de uma forma que não fique tão perceptível assim. Na maioria dos casos, né, o John Cena é o cara que deixa um pouco mais claro, que fala um pouco mais alto. O juiz também tem um papel muito importante nisso, de construir a história da luta, de como as regras vão ser aplicadas ali, porque tem regras, sim, apesar de ser a luta livre, a gente tem várias regras dependendo da estipulação de luta. Para você que quer entender um pouco mais sobre como cada coisa funciona, sobre vários e vários termos, o pessoal da WrestleBR fez um guia para iniciantes da WWE. Então é um guia muito completo. Eles fizeram isso, se eu não me engano, quando a Netflix anunciou que traria a WWE. Hoje
é o melhor momento para assistir a WWE na questão de acessibilidade, não tanto na questão das historinhas, não tanto na questão da emoção, assim, de lutadores que estão lá presentes, né? Porque o pessoal mais da antiga aí vai lembrar do Undertaker, que já se aposentou, o Daniel Bryan, que não está mais na WWE, está na AEW, Dolph Ziggler, que está na TNA, mas enfim, a gente tem vários lutadores hoje, várias lutadoras também que dão assim um espetáculo na hora da luta e tal. Então tá valendo muito a pena para você que quer começar a assistir em questão de acessibilidade, como eu falei. É o melhor momento de todos. Eu lembro que eu tinha que ir para casa de um amigo meu, em 2011, 12 talvez, um pouco antes, para assistir pelo esporte interativo na Parabólica. Hoje você tem o Raw, que é o show de segunda-feira, o NXT, que é o show de terça, o SmackDown, que é o show de sexta-feira, e todos os eventos especiais, tudo. Você tem tudo na Netflix num lugar só, ao vivo, né? Muitas vezes a gente via no SBT o programa gravado dias depois dele ir pro ar. Então, assim, hoje é o melhor momento para assistir. E aproveitando, eu conheço a WWE por conta do videogame. Eu acho que muita gente jogou no Play 2 aquele WWE SmackDown vs Raw, ou Raw vs SmackDown, como você preferir. 2011, 2010, acho que tinha o 2009 também. Então eu começo ali com um vizinho meu que me apresenta esse jogo. E aí eu começo a jogar e tal, e teve uma vez que eu tava na casa dele, ele colocou na TV, eu falei, caramba, o jogo existe mesmo na vida real. Pra mim era o jogo, né? Eu não conhecia isso na televisão. Eu achava que era o contrário, né? Não que era um programa de TV que virou um jogo, mas sim um jogo que vira o programa de TV. E aí, isso em 2011, 12, depois eu meio que larguei, assim, de assistir. Em 2014, um dia eu tava na casa da minha avó, passando pela Sky, eu acho, na época, que era a TV a cabo. E aí eu vi naquele nomezinho que aparece, né? O nomezinho do programa, enquanto você zapeia os canais, escrito WWE SmackDown. Era provavelmente alguma reprise, porque era sábado e o SmackDown sempre foi de quinta ou de sexta, né? Então eu acabei assistindo e falei, caramba, passa na Fox Sports, eu tenho a Fox Sports na minha casa, vou começar a assistir. Então no final de 2014 ali, meio pro final de 2014 eu começo a assistir de vez assim, e aí fico vidrado de 2014, 2015 na real, até 2018, eu acho que não tinham 10 pessoas no Brasil que sabiam mais de WWE do que o pequeno pseudo ali, no auge dos seus 12, 13 anos de idade, que chegava em casa e, porra, tinha lição de casa pra fazer, mas beleza. Depois era só videogame, WWE, então eu sabia o nome de todos os golpes, de todos os personagens, sabia todas as rivalidades e tal. Eu era um nerdzaço, assim, de WWE. E aí, em 2018, eu entro pro ensino médio, e aí no ensino médio minhas tarefas aumentam, né? Então eu dou um pé atrás, e aí começo a assistir mais os eventos especiais, assim, vi todos os Royal Rumbles e WrestleManias, mas não tinha aquele mesmo ritual de assistir todo o Raw, todo o SmackDown, eu assistia todos os main events, pra você ter noção. O main event, assim, é um show de terceira categoria, assim, de lutadores menos populares, vou dizer assim, que lutam ali, e enfim, mas era um show bem legal. A música, a tema era bem legal, eu lembro dela até hoje. Enfim. Então é isso. Com a vinda do ensino médio eu dou um passo atrás, vejo só o Royal Rumble, vejo só o WrestleMania, assisti o Money in the Bank, só a Ladder Match. E aí, ano passado eu vi a WrestleMania também, porra, um dos melhores main events de WrestleMania que eu vi do ano passado, Roman Reigns e Cody Rhodes, quando o Cody Rhodes finalmente finaliza, né, dá um ponto final na história dele. E aí quando vem um anúncio da Netflix falando que a WWE estaria disponível e tal, eu falei, pô, então é o momento de eu voltar, é o momento mais fácil de assistir. E aí tô nessa aí, tô vendo, às vezes não consigo ver ao vivo, porque chega um pouco tarde do trabalho, aí quero descansar e tal, quero dormir um pouco mais cedo, mas assisto sempre ou na terça-feira o Raw, que passa na segunda noite, ou no sábado de manhã o SmackDown, que passa na sexta noite. E tô tentando me manter em dia o máximo possível, tentando aprender
os novos nomes de personagens antigos, os novos personagens de novos lutadores, e me acostumar com as musiquinhas de entrada que são bem ruins hoje em dia. Tem, pô, dá pra contar nos dedos de uma mão em quantas theme songs, como o pessoal gosta de chamar, se salvam. Espero que mude isso e voltemos a ter as boas musiquinhas de entrada como tínhamos antigamente, né? E é isso, tô nessa aí. Um fato curioso é que eu conheço o esporte interativo por conta do WWE e hoje trabalho na TNT Sports, então é meio que um ciclo aí que se cumpriu. Só não se cumpriu ainda porque eu não participei de nenhuma transmissão da AEW na TNT, no Space, quando a gente transmitia, e nem de WWE, evidentemente, porque eu entrei em 2021, então já estava no comando dos canais Disney. Mas é isso, minha dica que fica é para você começar a assistir, caso você tenha algum interesse. E leve como um filme de super-herói. Não leve como, pô, olha ali, aquele soco não pegou na cara dele, hein? Nossa, só eu que vi isso. Porra, todo mundo sabe que é de mentira, entendeu? Só que você não chega no filme do Harry Potter e fala, gente, a magia não é de verdade não, tá? O Voldemort não existe, hein? O Harry Potter só ganha do Voldemort porque a doidona lá escreveu, tá? Pô, é a mesma coisa. Então, vá com a mente aberta, tem shows muito legais. Como todo esporte do mundo, a gente tem lutas que são meio jogo de série D do Brasileirão, mas tem luta que é tipo uma final de Champions, assim, das mais épicas possíveis, né? Então, dê uma chance, vai de cabeça aberta. Veja como um filme, não veja como o UFC, que é totalmente diferente. Um é entretenimento esportivo e o outro é artes marciais, né? É uma luta de fato mesmo. O próprio E de WWE significa entretenimento. Então, você não pode chamar de falso aquilo que nunca se vendeu como verdadeiro. Com essa frase eu peço o like de vocês. Comentário também, se você tiver alguma história curiosa com WWE, enfim, se você gosta, se você não gosta, se você vai dar uma chance ou não para assistir. E é isso, me despeço de vocês, até um próximo vídeo, valeu, hein?